Olá pessoal, aqui é o Capelão Rodrigo quem vos fala. Espero que você esteja bem, você que está assistindo esse vídeo. Quero te abençoar com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E quero te convidar a estar falando hoje, né? No caso você vai escutar, nós vamos estar falando hoje sobre coragem e covardia. Isso mesmo, eu quero falar com vocês hoje sobre coragem e covardia. Deus tem falado muito no meu coração esses dias. E atualmente o que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo. E eu quero, antes disso, eu quero pedir para você, para entender a palavra coragem e covardia. Então eu vou ler para você aqui o que é coragem e o que é covardia, seus sinônimos segundo o dicionário. Coragem, moral forte perante o perigo, bravura e intrepidez. Covardia, moral fraca perante o perigo, temor diante de alguém ou de algo, ausência de bravura e de valentia. Então, por aqui vocês já perceberam coragem e covardia. Agora vamos falar perante a questão bíblica, né? Quando alguém tem coragem, quando alguém tem bravura, né? Ele não teme, ele não tem temor, né? Ele não tem medo, ele não que seja algo como um herói ou um deus, algo que não tem nenhuma fraqueza, mas aquele medo exagerado, né? Aquele medo grande, né? Ele não tem, ele deixa de lado. E como que a gente vê isso? Da necessidade de não ter esse medo, né? De ter coragem, de não ter covardia, de não ter medo, né? A gente relata na seguinte questão: 366 vezes a Bíblia fala sobre não temas. Olha que interessante. Durante todo o livro da Bíblia, em vários livros da Bíblia, através de vários escritores, inspirados pelo Espírito de Deus, ele diz: não temas. Não temas. E isso vai se desenrolando e você encontra em vários livros, vários capítulos, dentro dos capítulos, nos versículos, conversando com o povo de Israel, conversando com uma figura, né, que precisava ali agir, né, um herói da fé, ou um profeta, né, ou um cristão. Então sempre, né, um filho de Deus, sempre falando: não temas, não temas. Baseado nisso daí, o que eu mais gosto, né, e que eu mais vejo que fala sobre isso, ter coragem, ter bom ânimo, não temas, né, é Josué. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre Josué, tá? O livro de Josué, ele é o primeiro livro, né, que relata, o livro de poesia, né, livro poético, né, livro, na verdade, conta a história, né, ele conta a história e narra a história de Josué. Quem era Josué? Josué, ele também chamado de Joshua, né, e no hebraico ele era chamado de Yehoshua ou Yeshua, que significa Deus salva ou Deus é o Salvador, tá? Mas o nome dele original era outro, né? Não sei se vocês sabem, mas o nome de Josué era Oséias. Isso mesmo, Josué se chamava Oséias. Mas pela tradição hebraica e semítica, de mudar o nome, né? Foi mudado o nome dele por causa de uma posição, né? Ou um destino novo. E quem fez essa mudança foi Moisés. Moisés foi quem decidiu fazer a mudança do nome dele. Por quê? Porque ele tinha
Deus tinha um propósito para Josué, né? Deus tinha um propósito para Oséias, né? Que iria se transformar em Josué e queria fazer algo muito grande. E isso tudo movido e inspirado pelo Espírito de Deus. Isso mesmo. O Espírito de Deus é quem veio trazer essa revelação, esse direcionamento para Moisés. Tá? Já se sabe, né? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés era o filho de Num, que era da tribo de Efraim. E Josué esteve com Moisés todo esse tempo, né? Ele teve na época do êxodo ali no Egito e também os 40 anos no deserto. Moisés não entrou na terra prometida por uma atitude que ele fez. Então Deus não permitiu que ele entrasse. Quem ficou incumbido disso foi Josué. Então Josué, ele liderou o povo para entrar na terra prometida. E a Bíblia mostra que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade. Né? Você pode ver a forma, tudo que a Bíblia relata isso, porque ele liderou o povo de Israel num conflito que aproximadamente tinha entre 30 cidades ali de Canaã. Então, na terra de Canaã, ele liderou ali um conflito através de ações militares e onde eles tiveram a vitória. Então, por isso que é considerado um dos maiores estrategistas da humanidade. Suas ações eram estratégicas, tá? E de uma maneira a gente pode dizer que era inovadora para a sua época. Porque enquanto aqueles que conquistavam um povo, eles pegavam aquele povo e se transformavam aquele povo em escravos, Josué fazia diferente. Josué ele pegava esse povo e fazia com que a ordem de Deus, ou seja, era um povo mau, que fazia sacrifício de crianças, de pessoas, então tinha que liquidar com esse povo. Porém, aquele que se convertesse, que mudasse, que quisesse o perdão e seguisse ao Deus de Israel, aí ele era perdoado e vivia junto ali e se mantinha junto com eles aí. A prova dessa questão vamos voltar aqui à questão da coragem, tá? Então, como ele foi corajoso, então a prova dessa coragem foi o quê? A prova dessa coragem foi o relato das ações que ele fez. E em Josué capítulo 1, ele fala muito com Deus, e na verdade é Deus que fala para ele, e fala para ele ser corajoso, e fala para ele ser forte. Então ali ele mostra muito que exemplo, Josué 1,6 diz assim, ó, veja bem, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Então aqui Deus relata ele fala para Josué, ele dá uma ordem para Josué. Josué, seja forte e seja corajoso. Lá no versículo 9 do mesmo capítulo, ele fala assim, não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui é a questão seguinte, se você for interpretar isso aqui, vendo um contexto aqui, ele fala para ser forte e corajoso, depois ele fala que ele deu uma ordem, fala assim, eu dei uma ordem para você, né? Então, assim, seja forte, não se apavore, não fique apavorado, não fique... Então, aí que entra aquela questão... Eu preciso ser corajoso, eu posso ter aquele medo, mas não posso ter aquele medo exagerado, apavorar diante de uma situação, porque Deus vai dar a solução. E é interessante que no versículo 18, todo o capítulo 1 vem mostrando isso daí, dessa questão de seja forte e corajoso. No versículo 18 diz assim, ó, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto.
somente seja forte e corajoso. Aqui já não é Deus falando. Aqui, aqui na verdade, quem está falando para ele são os oficiais do povo. Os oficiais do povo falou. Ou seja, Deus falou para ele, depois provavelmente ele se titubeou em algum momento, mas Deus relembra para ele que tem que ser corajoso, e depois aqui mais na frente, os oficiais lembram ele também e reforçam essa questão com ele. O que eu quero mostrar para nós a respeito disso? Deus tem falado muito para mim o seguinte: o povo de Deus nessa época não tem sido corajoso. O povo de Deus nesse período tem sido fraco. Não tem sido corajoso, não tem tido bom ânimo, não tem sido forte, tem titubeado. Irmãos, como é sério isso? E qual que é o versículo que Deus me fala ainda? Quando ele me falou isso, eu fiquei apavorado. Por quê? Porque nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. E se nós não estamos segundo a vontade de Deus, como que nós podemos ter coragem para fazer a palavra de Deus, para evangelizar, para pregar o evangelho, para falar de Deus, para disseminar para todas as pessoas a bondade e o amor que Deus dá para nós, que perdoa os pecados, que livra a gente do mal e que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância com Ele, se não tem os corajosos para isso? Olha só como isso é muito sério. Lembra a questão da covardia? Que eu falei que é a ausência da coragem? Posso dizer que é a ausência da coragem. Covardia é a ausência da coragem, né? Olha só. Mas, lá em Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, olha que sério, ele começa com os covardes. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Nós precisamos entender, e precisamos entender mesmo, que o covarde, aquele que não tem coragem, que não vai, que não luta por aquilo que Deus tem para ele, que não luta pela sua família, que não luta pela sua nação, que não luta pela palavra de Deus, pela Bíblia, ele é um covarde. Ele prefere ficar parado. Ele prefere se abster de algo, ficar em cima do muro, do que lutar. Imagina se Pedro, né, e alguns apóstolos obedecessem o Estado na época, né, que falaram para eles o seguinte: olha só como é sério isso. Fiquem calados. Né, vamos trazer, contextualizar para cá. Fiquem calados, vocês têm que parar de falar desse Jesus, vocês têm que parar de pregar. Nós vamos te tirar da cadeia, vamos liberar vocês e tudo, mas vocês têm que parar de falar do Senhor, vocês têm que parar de pregar na sinagoga, vocês param de... Irmãos, esses homens de Deus pararam. Eles obedeceram aquelas leis lá? Eles obedeceram aqueles decretos? Não. Eles obedeceram a Deus. Eles não fecharam as igrejas porque precisavam. Eles não deixaram de ir para o culto porque mandaram. Mas eles foram. Eles foram porque tem algo muito maior do que isso. Que é o quê? Cristo. Que é Deus, que é falar. Então nós precisamos de quê? Coragem para pregar o evangelho. Coragem para poder falar de Deus. Coragem para poder obedecer. Ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz de algumas pessoas ou de líderes que se acham ou que pensam que é isso e que tomam decisões fora do contexto, fora da palavra de Deus, ou que querem calar a Deus,
querem parar os cultos, querem parar a igreja. Não. Nós precisamos ouvir a Deus. E isso tem me incomodado muito. E isso é o que eu estou procurando trazer para nós. Isso é o que eu estou procurando trazer para cá. E isso vem forte no meu coração. Isso vem forte. Eu tenho orado e Deus tem mostrado. E eu gosto muito dessa parte de Josué, porque eu sempre senti, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você é corajoso e tudo, né? Irmãos, eu também, às vezes, me sinto fraco, me sinto impotente, incapacitado. Por isso que na minha Bíblia, olha só na minha Bíblia, seja forte e seja corajoso. Isso aqui é o que eu pus. Tá vendo? Ó, Josué, aqui. Né? Tá aqui, Josué 1:9. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Isso é para todos nós, irmãos. É para todos nós. Por isso eu quero pedir para você. E eu quero pedir que Deus também traga, não só para mim, mas para você, para todos nós, coragem. Que tenhamos bom ânimo. Que tenhamos força, que não possamos perder a nossa fé, que possamos manter firme o propósito do que Deus tem para cada um. Seja forte e seja corajoso. Tenha de bom ânimo. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. Tá? Então eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque, meu Deus, a tua graça, que é Senhor Jesus Cristo, nos basta em nossas vidas. Eu quero abençoar cada um que está assistindo esse vídeo, meu Deus, a sua família, todos aqueles que estão direcionados, meu Deus, para algum problema. Deus, dá coragem, dá ânimo, meu Deus, dá força para que eles possam superar esse momento tão difícil, Pai, e conquistar a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te abençoar, eu quero dizer para você que Deus é com você, que Deus está com você, tá? Você que não entregou a sua vida para Jesus, faça a oração. Romanos ali 8:10 diz, se tua boca confessares a Jesus e seu coração creres, tu serás salvo. Então eu quero falar para você, faz esse ato de confissão, entrega a sua vida para Jesus. Procura uma igreja, passa a ler a Bíblia e segue aquilo que Deus tem para os seus. Eu te abençoo e declaro que você vai ter um dia abençoado, uma semana abençoada. Obrigado por esse momento, pela oportunidade de você me escutar e ouvir o que Deus compartilha comigo e eu quero compartilhar com você. Que tenhamos força, fé, foco e, acima de tudo, tenhamos bom ânimo e coragem para superar todos os limites das nossas vidas. Não esquece, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que precisam escutar a palavra de Deus. Aquelas pessoas, compartilhe com todos, porque por mais que a gente não entenda em algum momento das nossas vidas essa palavra e outras palavras vêm de encontro a nós e a gente tem ali o Espírito Santo falando com a gente. Eu abençoo vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.